Isaura, Oi. quantas mulheres pescadoras são associadas com você, na sua associação? Olha, eu não tenho eu teria que ver, né, no cadastro, eu não tenho um total assim, mas tem mais de 300 mulheres. Nossa, tem, porque eu tenho 800 e poucos sócios, né? Uhum. Então, eu tô tirando uma média, porque eu não teria que checar pra ver se é isso mesmo. Mas mesmo assim, numa estimativa, 300 mulheres é um número grande, né? É um número grande. Uhum. E todas elas pescadoras ou tem alguma associada que ela está envolvida na pesca, mas não é efetivamente uma pescadora. Como é que funciona isso? Ela está envolvida na pesca e reconhecida pela lei, né, da pesca, mas ela trabalha de forma como ajudante do marido, que seria a pesca de economia familiar. Uhum. E talvez ela não aparece porque ela não está ali no mar, no barco, ela está lá nos bastidores, vamos dizer, né? Uhum. Cuidando disso. E o próprio governo ainda não a reconhece, né? O NPS, há muita dificuldade de quando eu vou fazer um benefício para uma pescadora que precisa do auxílio maternidade, de uma pescadora que está doente, porque os órgãos ainda acham que o pescador é só o homem e não a mulher. Uhum. E ela tem um papel fundamental, porque ela manipula, ela beneficia o camarão, né? Ela também beneficia o mexilhões. Tem mulheres que também mexem com pescado e o próprio Ministério da Pesca ainda não regularizou essa lei. Então precisa regularizar. Aí eu creio que com isso elas serão mais reconhecidas. Uhum. Quer dizer, existe uma lei, teoricamente um reconhecimento, mas não existe uma regulamentação. Não, ainda não foi regulamentado. Ou seja, perante os órgãos oficiais, ministério, perante a lei, elas ainda são marginalizadas. São, tanto que elas, nas carteiras delas de pescadora artesanal, para a sociedade, para o NPS, o Ministério, se enxerga um homem, né? O homem pescador, o homem que está dentro do barco. Ela não está dentro do barco, ela está beneficiando o pescado que o marido traz. Uhum. E isso que eles não reconhecem, apesar de já existir a lei, né? Certo. A lei que o Lula assinou. Uhum. Mas quando você vai mandar um processo para renovar uma carteira de pescadora, se eu colocar a verdade que ela é beneficiadora de camarão, é recusado. Se chega no NPS e fala que ela está... o que ela é? Eu falo, ela é da economia familiar, segurada especial. Eles querem saber cadê o barco. Acha que por ser pescadora ela tem que ter um barco e está ali embarcada. E não. É um trabalho que não é só para as pescadoras. Essa lei reconhece quem é rendeiro, quem conserta barco, só que ela não está sendo aplicada ainda. Certo. Quer dizer, já existe toda uma movimentação para esse reconhecimento, mas existe a lei, mas ainda tem muita batalha, né? Muita batalha. Eu acho que os órgãos envolvidos no seu entorno, como o Ministério do Trabalho, o NPS e o Ministério da Pesca, deveriam sentar e fazer valer a lei, que é de direito delas, né? Que até quando elas vão ser marginalizadas, né? Que se não há uma lei, mas não é aplicada, elas continuam o quê? Mentindo, que são uma coisa que não são. E o direito delas, porque assim, ó, você vai e manda uma pescadora com a mesma documentação, ela consegue receber o seu auxílio maternidade. Se tu manda outra, aquele servidor que não tem conhecimento da lei, diz que você está aplicando golpe ou qualquer coisa assim, marginaliza, não deixa ela receber. Quer dizer, ela trabalha, ela cumpre com as suas obrigações, mas na hora do benefício ela é considerada marginalizada. Esse teu trabalho, Isaura, é gratificante?
É gratificante porque eu às vezes fico meio que, como que eu vou falar? Eu fico meio que desiludida, porque o pescador já existe há anos, é a profissão mais antiga do mundo, né? Desde São Pedro lá. E todos os benefícios, os programas que são criados, por exemplo, se existe colônia, se existe associações, ONGs, projetos, em função do nome pescador. Só que os benefícios, quando vêm para eles, vêm de formas tão complicadas, com tantos projetos, tem que ter projeto técnico, tantas coisas. E eu me desiludo porque cada vez que eles reúnem a gente fica lá horas, semanas, e nós vamos o território da pesca. Eu achei que o território viria para vir numa comunidade como essa aqui e ver qual a necessidade desse pescador, o que ele precisa. E está realmente atendendo, e não da maneira que os técnicos, que os biólogos acham que tem que ser. Tem que ser a realidade. Aí muitos chegam, vai num determinado lugar e diz, essa área aqui, ela não é produtiva, como os mangues aqui. Aí pega, devasta todo o pesqueiro do pescador e não dá outra opção. Olha aqui, daqui em diante você não vai pescar mais aqui. E cada vez mais eles estão sendo empurrados por uma profissão que eles não sabem fazer, já nascem, né, pescadores, filhos de pescadores. Então é complicado isso. Que nem tem a praia do lado do Astúria. Se você for lá, ele é cartão postal para a cidade, o pescador. É muito lindo ver lá, as pessoas, os turistas chegam, sentam num barco, tiram foto, é maravilhoso. Mas cada vez mais, se você vê, a própria praia mostra, eles estão encostados num cantinho e tem sempre alguém querendo tirar eles de lá. Né? Quer dizer, a própria situação leva o pescador, não diria uma marginalidade, mas acaba tirando o espaço dele, né? Você acaba tendo... Eu falo assim, se você tirar a terra do agricultor, ele vai fazer o quê? Então, eu acho que se alguém tira o mangue, tira o pesqueiro, porque a gente não é contra o progresso. O progresso está aí, o cais crescendo, o porto crescendo. Aí eu cheguei num ponto, o porto está crescendo. Se eles tiram o pesqueiro, por que essas empresas que estão tomando o lugar deles não o capacita para trabalhar naquela empresa? Já que não dá outras condições. A condição, eles tinham que perguntar, nós somos representantes dos pescadores, mas eles tinham que perguntar para aquela comunidade se é isso mesmo que eles querem. Aí o que eles fazem? Dão um curso para como manipular o pescado. Que pescado? Se eles tiraram o pesqueiro. Dá um curso para digitar, aprender digitação. Dá um curso de pão, panificadora, né? Dá cursinhos. Mas eles não podem dar só o cursinho, eles têm que dar ferramenta. Dar um barquinho melhor, dar uma ajuda para a rede, né? O pouco pescado que tem, fazer ele valorizar mais com um lugar de recepção do pescado. O bar está tão cheio de lixo, dá ferramenta para ele se tornar um agente ambiental, mas não tem recepção para trazer o lixo, não tem nada. O pouco de peixe que tem, fazer farinha, tem várias oportunidades. Mas não, eles só querem mostrar que estão fazendo alguma coisa para o pescador com seus programas de apoio à pesca, que para mim é muito falha. Eu acho muito falha. E você tem brigado para mudar essa realidade, Isaura? Esse é o seu trabalho? E quando nós falamos da associação perante a sociedade, infelizmente, o pescador ele tem vários atravessadores. Esse eu vou falar que eu acho muito importante. O atravessador que pega o peixe dele e vende bem mais caro. E o pior atravessador que ele tem é alguns representantes, pessoas que representam eles, que negociam esses programas de apoio. Então, existem várias empresas aqui do setor pesqueiro, que eu não preciso citar nome, porque se a pessoa pesquisar vai ver os programas de apoio, que elas não falam com as associações, porque elas dizem só ouvir interlocutores de colônia. Então o que acontece? Eu, quando faço um curso, alguma coisa para o pescador, eu não pergunto se ele quer
que ele, não, eu não intimido dizendo você tem que estar afiliado à minha associação. Ele pode vir de qualquer outra entidade. Já não acontece isso com as outras entidades. Se o pescador, o programa de apoio é para ele, mas como existem os interlocutores, se ele não se filiar a determinada entidade, ele perde aquele programa, que é simples, às vezes é uma bolsa, é uma cesta básica, às vezes é um curso de pescador. Então, é isso que precisa acabar. As empresas precisam saber que esse programa de apoio não tem sigla. Não precisa ser tal ou tal entidade. Se ele é pro pescador, eles mesmos deveriam procurar também as outras entidades para proporcionar. Essa é a minha maior dificuldade, porque eu já procurei, já briguei, já entrei em contato com essas autoridades e eu tenho e-mails que dizem assim: só ouvimos interlocutores de colônias. E os pescadores que estão filiados e os que também não estão filiados, que tem muitos pescadores que por problema financeiro, lá no Cabrão tem alguns assim, mesmo você falando por cultura, vai lá que a gente te documenta e eles estão assim, vamos dizer, clandestinos, né? E essas empresas grandes, elas não veem isso. Eu acho que essa é uma dificuldade. Eu já fiz programas falando disso. Infelizmente nós temos poucos recursos, né, para estar divulgando isso em jornais, essas coisas. A locomoção nossa é pouca também, que a gente tem que estar indo para as outras comunidades. Mas o alvo que eu vejo é esse: o pior atravessador dos pescadores são algumas pessoas que negociam os interesses deles, mas que não é um interesse em comum para todos. Então teria que ser para todos. Sem rivalidade, sem querer só ter o brilho próprio só para ela. Como fala, quer ser figurinha. Quer ser estrela. Figurinha carimbada. Eu acho que a estrela aí é o pescador, porque se ele não existisse, não existiam essas entidades todas. Essa é a minha opinião. Isaura, me diga mais uma coisa. Você já está há muito tempo nessa vida. Bem, pela pesca eu estou desde os 13 anos, porque meu pai era pescador e meu pai foi um dos fundadores aqui dos pescadores. Mas muita gente hoje homenageia pessoas que não têm essa história. Ele, na época, ele falava assim para os pescadores: se vocês não pagaram o INSS, vocês não renovarão suas carteiras. E eram aquelas guias antigas, batida a máquina de escrever, né? E muita gente hoje está aposentada por causa dele. Então, eu comecei com ele me ensinando: olha, tem que fazer isso, tem que ir na capitania fazer aquilo, pescador precisa disso. E daí eu desenvolvi esse trabalho e emocionalmente eu me sinto lisonjeada, porque eu não me importo assim com a quantidade de sócios. Eu me importo em atender um sócio, 2, mas saber que ele conseguiu o benefício dele, que ele conseguiu o empréstimo para ele, que ele conseguiu, com esse empréstimo, melhorar a sua situação financeira, ou comprar um barquinho, alguma coisa. Então, esse reconhecimento pode ser assim, que meio que anônimo, né? A cidade inteira, todos não sabem, olha o que a dona Isaura fez. Mas eu sei que lá no fundo, quando um pescador me diz muito obrigado, isso para mim é muito importante. Isaura, me diga seu nome completo, por favor. Meu nome é Isaura Martins dos Santos. A sua associação, qual é? É a Associação Litorânea da Pesca Extrativista Classista do Estado de São Paulo. Muito bem. Isaura, obrigada pelas tuas palavras, pelo teu carinho e principalmente pelo teu empenho como mulher dentro de um universo masculino e dentro de uma profissão que muitas pessoas julgam não ser profissão. Muito obrigada. Obrigada a você também por esse espaço.